Olá, capítulo 3. Benefícios de aprender a metodologia DISC. Eles são muitos e eu acredito que alguns deles já tenham passado pela sua cabeça porque você está fazendo a formação, então pensou nos benefícios em alguns deles pelo menos. Mas vamos passar por todos aqui para que a gente possa ter uma visão mais abrangente de qual é a razão para dominar, ou quais são as razões para dominar os comportamentos DISC. Bom, conhecimento é poder, isso é um fato. Quando você domina uma metodologia, uma informação, você tem um determinado conhecimento de uma área, você está mais confortável, mais empoderado para utilizar aqueles conhecimentos no seu dia a dia. E isso não é diferente para os comportamentos. De uma forma geral, os benefícios pessoais que você pode ter são ligados ao autoconhecimento. Quando você tem informações sobre uma área específica de si, você gera autoconhecimento, você passa a entender melhor você. Como você se comporta, como você se comunica, no caso da metodologia DISC. E isso gera autoconsciência, entender coisas que talvez você nem soubesse que existiam, metodologias, formas, explicações que você talvez não conhecesse. Isso traz autoconsciência, traz para você a capacidade de entender o que é positivo, o que são pontos fortes da sua forma de se comunicar e de se comportar e quais são pontos de melhoria que vão trazer mais resultado, vão melhorar o seu desempenho. E isso vai trazer a sua visão de desenvolvimento. Então, o benefício é entender que áreas você precisa desenvolver, sendo específico, sendo assertivo, e assim atingir os seus objetivos, tanto pessoais quanto profissionais. Esse no aspecto pessoal. Mas existem muitos outros que a gente pode mencionar aqui. Por exemplo, é uma linguagem universal. Você pode se comunicar bem com outras pessoas de qualquer país, pensando nos comportamentos, na forma de comunicação. Se você entende, não interessa se é uma pessoa que nasceu no Japão, na Alemanha, ou em outro estado, ou tem uma faixa etária diferente da sua, os comportamentos são uma linguagem universal. Lógico que você tem a barreira do idioma, mas hoje que pode ser vencida com tantos aplicativos, tantas inteligências artificiais que lhe ajudam no processo da linguagem em si, do idioma, mas a linguagem dos comportamentos e da forma com que a pessoa se comunica, ela é universal e é regida dentro da metodologia DISC, que já é testada e aprovada há muitos anos, desde a década de 50, quando surgiu a primeira avaliação DISC. E ela é hoje a mais usada no mundo, como prova disso. Ela melhora a capacidade de comunicação. Quando eu entendo as melhores maneiras, as melhores práticas, o que as pessoas preferem, o que as pessoas não preferem, todas as formas, eu consigo entregar aquela informação, aquele conteúdo, ou seja, criar a comunicação, como nós vimos. A entrega e a absorção daquele conteúdo que você quer transmitir. Reduzir os conflitos e o estresse. Se você sabe a melhor maneira, você sempre reduz conflito e reduz estresse. Você entende, você se adapta à linguagem da outra pessoa que está recebendo a comunicação. Ou outras pessoas, tanto individual quanto em grupo. Aumenta os seus resultados. Se você tem menos conflito, menos estresse e mais comunicação, com certeza você tem mais resultado. E tem mais capacidade de controlar a situação. Você domina aquele ambiente de comunicação. Você fala a linguagem de cada um. Como uma mãe sabe o que prefere cada filho e fala a linguagem deles diferentes para que consiga aquilo que ela quer, dentro da inteligência das nossas mães, a comunicação em si traz a mesma coisa. Você consegue entender que é bom oferecer detalhes ou não oferecer detalhes, que é bom ir direto ao ponto, que é bom socializar um pouco antes, porque você entende as formas de comunicação de cada pessoa e se adapta a ela. Isso é muito importante. Então aumenta também, consequentemente, a sua capacidade de influenciar as outras pessoas e também melhora a sua relação com as outras pessoas devido a tudo isso. E isso é um ponto fundamental para quem quer ser líder, porque vai aumentar a sua capacidade de liderar, de se comunicar bem com as outras pessoas, das pessoas te entenderem, das pessoas te respeitarem. Então isso é muito importante. Se você é hoje um líder ou pretende ser, dominar a linguagem dos comportamentos e das formas de comunicação é condição sine qua non para que você tenha sucesso como um líder. E o aumento da capacidade do seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então,
você consegue desenvolver melhor essas características dentro de você por causa de autoconhecimento, autoconsciência, como nós vimos na página anterior. O que é importante ter em mente quando nós falamos de metodologia DISC? Ela é aberta, ou seja, ela foi criada por William Marston, como veremos mais adiante, e ela se tornou aberta. Você não necessita pagar royalty para ninguém para utilizar a metodologia, para ler o livro e criar os seus desdobramentos em cima da metodologia. Então ela não é de nenhuma empresa hoje, ela é de domínio público, ela é aberta. A metodologia, né? Não é um teste de personalidade. Os testes de personalidade têm que ser aplicados por psicólogos, profissionais capacitados e que têm o direito de utilizá-los. Pessoas que não são psicólogos, não podem aplicar testes de personalidade. Mas as avaliações comportamentais não são testes de personalidade e podem ser utilizadas por profissionais que foram treinados para isso, mas não necessariamente psicólogos. É preciso buscar sempre uma relação ganha-ganha. Quando você utiliza as informações de uma metodologia, no caso estamos falando de comportamento, mas pode servir para outras, você sempre tem que buscar a relação ganha-ganha. O teu benefício próprio e o benefício da outra pessoa. Sempre ter um propósito positivo, sempre buscar o seu sucesso e o sucesso dos outros, porque assim você vai fazer a roda girar de uma forma adequada, de uma forma positiva. Usar esse conhecimento para o bem. Nunca manipular ou taxar outras pessoas, porque aí seria o contrário do que nós estamos dizendo. Você está usando para o mal. Né? Você usar esse conhecimento, essa metodologia para manipular as pessoas e não para atingir resultados de bem comum, para atingir objetivos que vão favorecer a você e a outra pessoa. E também não taxar. Você é isso, você é aquilo, então você é assim, é porque você é desse jeito, você é isso. Então essa taxação, colocar um rótulo numa pessoa é muito prejudicial e evita que ela evolua. Porque se ela trouxer aquilo para ela e disser eu sou assim, então ela não vai querer mais evoluir, se desenvolver. E na área de comportamentos, a gente vai observar, e vale a pena frisar agora, são áreas extremamente maleáveis. Você pode desenvolver os seus comportamentos, sim, e não vai exigir um esforço extraordinário, mas organização, entendimento e vontade de crescer. Os dados são situacionais. Não somos um perfil, mas apresentamos um comportamento resultante. Ou seja, a gente não é, como eu acabei de mencionar, nós não somos uma coisa. A gente apresenta um perfil naquele momento situacional. Ao longo dos anos, ao longo da minha vida, ao longo da minha convivência nos meus ambientes naturais e adaptados, eu vou tendo uma variação, muito provavelmente, uma variação pode ser grande ou pequena, dos meus comportamentos, das minhas preferências. Todos temos a capacidade de nos adaptar a qualquer estilo. Então, se eu tenho uma necessidade, uma vontade, um desejo, uma meta para ter um determinado tipo de comportamento, eu consigo desenvolver esta característica. Então, você pode perceber pessoas que são extremamente introvertidas, mas desejam atuar como, por exemplo, como um profissional no cinema. Então ela precisa vencer essa introversão. Então ela desenvolve competências, ela entende aquela situação, ela começa a utilizar aquele comportamento mais vezes e aquele comportamento utilizado repetitivamente vai se tornando cada vez mais natural, cada vez mais adaptado, aproximando o natural do adaptado. Então isso é um processo natural que acontece com todos nós. Outro ponto importante que a gente pode mencionar aqui dentro da nossa análise do que são os comportamentos, né? A gente pode perceber que nós não precisamos e diria até, nós não devemos utilizar única e exclusivamente a avaliação ou a metodologia dos comportamentos que vão nos trazer informações sobre como nos comportamos e como nos comunicamos, como a gente vem falando até o momento para ficar bem sedimentado com você. Mas existem outras informações que são importantes e também veremos isso mais adiante, mas que vale a pena a gente mencionar. Por exemplo, os fatores de motivação. Né? É uma ciência criada pelo Dr. Edward Springer e ele trouxe dentro da sua metodologia a entender o porquê as pessoas fazem o que elas fazem. Né?
entender as motivações, a forma com a qual a pessoa enxerga o mundo, né? As lentes através das quais a pessoa enxerga o mundo, o que é importante para ela, quais são os valores dela. Então, entender isso vai ajudar você a entender determinados comportamentos. Outra metodologia importante, a do Robert Hartman, que é um psicólogo alemão, que fala sobre o estudo do valor, axiologia. Axio, valor, logia, estudo. Então ele vai, através da ciência que ele criou, da metodologia que ele criou, a gente consegue entender o quanto as pessoas entendem e valorizam habilidades e competências pessoais. Né? Porque uma coisa tem alto valor para uma pessoa, porque não tem para outra, porque é importante o quanto ela entende, o quanto ela tem clareza sobre aqueles fatos. Isso também vai nos ajudar a entender comportamentos, causas dos comportamentos. Inteligência emocional social, do Dr. David Mefford. Um trabalho de expansão do Dr. Goleman, que entende o que as pessoas sentem com relação a si mesmas e quanto entende as emoções das outras pessoas e quanto isso afeta. Isso também vai nos ajudar a entender por que, como, o que as pessoas fazem o que elas fazem. Então, quando você observa uma pessoa se comportando, agindo, falando de determinadas formas em determinados ambientes, isso está ligado às suas preferências comportamentais, mas também está ligado aos seus motivadores, às suas competências e ao seu nível de inteligência emocional e também a outros fatores. Então é importante que a gente tenha em mente que utilizar a metodologia de DISC é muito importante. Contudo, ela não é a única metodologia que deve ser utilizada.